Nesta manhã, eu quero te convidar a participar comigo da leitura bíblica. Nós não vamos ter aquela muleta do PowerPoint, do texto escrito, mas você pode se apropriar aí da sua Bíblia, seja ela escrita no papel, como eu estou com a minha aqui, ou seja ela no seu tablet, no seu celular, não importa. O que importa é ter a Bíblia para que você possa ler e acompanhar o texto sagrado. Eu quero levá-los a pensar comigo no texto de Mateus, capítulo 5. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, tem versos muito conhecidos, meu e teu. Nós temos o Sermão do Monte, nós temos Jesus dizendo que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Aqui em Mateus capítulo 5, por exemplo, no verso 17, tão conhecido nosso, a gente vê a questão de que Jesus não veio revogar a lei, não veio destruir a lei. Mas o trecho que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã e tirar algumas lições para a nossa vida cristã é a partir do verso 21. Na minha Bíblia tem um subtítulo assim: Jesus completa o que foi dito aos antigos. Eu não sei como é que é o subtítulo aí na tua Bíblia, mas me chama a atenção nesse trecho, deixa eu olhar aqui para vocês, vai até o final do capítulo, até o verso 48, tem algo que a gente precisa entender a lógica que Jesus estava construindo aqui. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa que me vem à mente. Irmãos, às vezes a gente vê a vida cristã como tendo muitas dificuldades na guarda dos 10 mandamentos. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Na quarta-feira a gente orou e agradeceu a Deus, por exemplo. Eu me lembro, o pedido de oração, na verdade não era um pedido, era um agradecimento da Pati, que sempre está com a gente na quarta-feira, uma visita. Ela é membro aqui de Itapevi, mas eu me lembro do agradecimento. Ela estava agradecendo a Deus porque uma pessoa que ela dava estudo bíblico, que é o primo dela, tinha conseguido, junto com o seu patrão, a liberdade de guardar o sábado e não trabalhar no sábado. Isso é uma grande bênção. Sabe, irmãos, algumas áreas nossas do cristianismo, do ser adventista, do ser cristão, parecem difíceis. Guardar o sábado, de repente perder uma faculdade, porque tem aula sexta-feira à noite. Quantas pessoas não têm história como essas? Mas eu tenho a impressão, irmãos, que uma das partes da Bíblia que a gente vai precisar muito do poder do Espírito Santo para colocar no nosso viver, para pedir que o Senhor nos ajude a sermos melhores cristãos, é esse trecho que a gente vai ler agora, de Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Vamos voltar aqui, para eu me concentrar aqui. Ouvistes, verso 21, capítulo 5, verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Se você olhar, eu estava estudando esse trecho aqui, mas olha aí na sua Bíblia, olha que coisa curiosa. Verso 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não é assim? Dá uma olhada agora no verso, eu anotei aqui, verso 27. Novamente aparece o quê? Ouvistes o que foi dito. Verso 33, novamente Jesus diz o quê? Introduz como? Ouvistes o que foi dito? Verso 38, novamente ele começa com uma instrução com essa frase. Verso 38, ouvistes o que foi dito? E finalmente, a quinta vez que ele fala isso, no verso 43, ouvistes o que foi dito? Então, 5 vezes, Jesus introduz essa parte
dizendo aos discípulos, às pessoas que estavam ali ouvindo aquela orientação. E se você olhar no início do capítulo 5, tem algo muito interessante. No início do Sermão da Montanha, você vê assim, ó, verso 1, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. A quem ele estava dirigindo essas palavras? Aos seus discípulos. E a grande frase aqui também, no verso 2, diz assim que ele passou a ensiná-los. Jesus, nós poderíamos dizer que ele foi muitas coisas, né? Ele é tudo na nossa vida. Mas em termos de ensino da palavra, ele foi um grande pregador, pregou para multidões, ele foi aquele que curou, né? Nós também temos Jesus como professor. E aqui em Mateus capítulo 5 usa este verbo. Jesus passou a ensiná-los. Então aqui é uma forma da gente perceber que é um ensino para a nossa vida. Nós agora somos os discípulos que estamos ouvindo essas palavras. E agora Jesus chama a atenção 5 vezes introduzindo: ouvistes o que foi dito? Irmãos, cada trecho desses aqui que eu falei para você, que Jesus introduz, e ele começa a ensinar uma coisa, cada um deles dá um sermão. Mas eu quero sintetizar para que a gente entenda aquilo que eu estou argumentando com vocês. Que eu, Jairo, creio ser uma das partes mais difíceis de colocar em prática como cristão. Porque tem muito a ver com o nosso dia a dia. Tem a ver com o nosso caráter. Vamos ler aqui, primeira coisa que Jesus diz aqui. Verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Engraçado, porque Jesus aqui, ele está citando, mais à frente ele vai citar um outro mandamento também. Porque não matarás está nos 10 mandamentos. Não é verdade? Mais à frente ele vai falar assim, ouviste que foi dito, não adulterarás? Um outro mandamento também. Ele poderia dizer, ouviste que foi dito, lembra-te do dia do sábado? Jesus está colocando aqui um patamar diferente daquele prontinho, aquele quadradinho que a gente faz de guardar os 10 mandamentos e está tudo certo, vamos para o céu. Ele está colocando algo a mais. Parece a história do jovem rico, que quando Jesus falou para ele assim, o jovem perguntou para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Não foi uma boa pergunta? Aí Jesus responde para ele o quê? Você não conhece a lei? Não conhece os 10 mandamentos? E Jesus começa a citar os 10 mandamentos e o jovem diz o quê no final? Senhor, isso aí eu tenho feito desde a minha meninice. Eu sou adventista de berço. Meus avós eram adventistas. Eu guardo os 10 mandamentos, eu decorei quando eu era lá desbravador, fazia parte do meu cartão. Agora Jesus olha para aquele jovem e diz assim, mas falta uma coisa. E talvez na cabeça daquele jovem ele tenha pensado, poxa, eu pensei que eram 10 mandamentos, tem o 11º, está faltando um. E aqui me faz pensar que novamente Jesus está usando essa estratégia, porque ele cita um mandamento da lei de Deus e acrescenta algo que eles não esperavam. Porque ele diz assim, ó, foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Agora vem uma frase que é sempre repetida depois do ouviste o que foi dito, Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu, lendo, relendo, pensando no que ia falar aqui para vocês nesta manhã, eu fiquei pensando que Jesus, ele fez uma perspectiva, irmãos. Nós precisamos perceber aqui que Jesus, ele está falando, se você prestar atenção, não é só neste verso, em outro momento, ele faz essa argumentação de que, se a pessoa, olha aqui, quem matar está sujeito a julgamento. Todo aquele que se irá com seu irmão
está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. Irmãos, você já ouviu falar em calúnia e difamação? Às vezes, eu como pastor e outros colegas meus pastores, a gente ouve muito falar na igreja sobre a questão de fofoca. E um dia, teve uma situação que eu tive que intervir, a pessoa me procurou, e a situação estava tão complicada que eu falei assim: irmã, isso não é questão de igreja não, só vai na delegacia. Isso aí é difamação, calúnia, isso tem lei dos homens contra isso. E me parece que nessa argumentação de Jesus aqui, num primeiro momento, ele não fala de coisa espiritual, ele fala assim: rapaz, existem leis aqui na terra que se você falar, se você difamar, se você fazer uma fofoca, se você contar uma injúria contra o teu irmão, você vai ser preso, você vai responder num tribunal. Primeiro aspecto aqui da terra. E depois ele faz uma aplicação então para a questão da vida eterna, da salvação. E me parece que ele coloca isso aqui nesse texto e em outros aqui que a gente vai falar. Mas no final, veja, Jesus então coloca o ponto espiritual, porque ele fala de julgamento, de tribunal, e aí no finalzinho ele assim: quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Bom, o inferno já não é mais esfera humana. Aqui está falando da salvação. Então ele coloca primeiro um aspecto da terra. Se você fizer isso, você vai responder num tribunal terreno. Porque é difamação, é calúnia, você pode ir para a cadeia por causa disso. Mas também você pode perder o céu por isso, se você chama o seu irmão de tolo. Na sequência, Jesus continua, aqui tem muitas coisas, né? Mas me chamou a atenção, até sublinhei na minha Bíblia, que ainda nesse trecho do verso 21 aqui, onde ele fala não matarás, ele diz assim: se você chama o seu irmão de tolo, estará sujeito ao inferno. No verso 23, se você for até a igreja levar a sua oferta, levar o seu dízimo, e ali você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. É interessante a argumentação de Jesus, porque geralmente a gente tem uma lógica do tipo assim: se o meu irmão tem alguma, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá e tenho que me reconciliar com ele. Mas aqui é o contrário. Eu acho que eu não tenho nenhum problema, mas eu sei que o meu irmão está magoado comigo. E a ordem de Jesus, então, ele que está magoado, você vai lá, conversa com ele. E me parece aqui que Jesus está falando até de uma questão financeira, né? Porque no final dos versos 25 e 26, ele fala sobre isso, que você vai para a cadeia, vai reconciliar com o teu irmão, ele está no caminho indo conversar com o juiz, novamente ele dá essa conotação de resolução nos tribunais terrestres, e depois ele coloca então a questão espiritual da coisa. E aqui tem uma frase que eu coloquei no verso 24, né? Deixa perante o altar a tua oferta, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiramente reconciliar-te com teu irmão, e então volta para fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. É interessante, né? Porque me chamou a atenção que Jesus fala assim: teu irmão. Parece, a gente usa essa nomenclatura irmão basicamente aonde? Na igreja. Meu irmão Moisés, minha irmã Esvitilana, meu irmão Daniel, não é assim que a gente fala? Irmão é um linguajar que a gente usa dentro do contexto cristão. Mas interessante que no diálogo aqui, na lógica de Jesus, mais à frente ele fala assim: se teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai reconciliar-te, essa coisa toda. Mas ele usa a palavra adversário para com este irmão, porque em seguida ele fala assim, né? Reconcilia-te com teu irmão. E no verso 25, entra em acordo com o seu adversário. Então teu irmão pode ser teu adversário. É o teu irmão, irmão de fé, na mesma igreja. Se você tiver esse tipo de desavença, ele acaba sendo seu adversário. E aí vem o pedido de Jesus: vai reconciliar-te com teu irmão. Antes que ele vá a juízo, antes que ele vá te levar à delegacia, mas principalmente
porque você pode perder a salvação. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás? Verso 27. E aí Jesus diz, olhar com intenção impura. E aí ele coloca aqui, se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus sem o olho, sem a mão, sem a boca, sem a língua, que faz com que você, às vezes, peque contra o teu irmão com coisas que não deveria falar. E aqui está, irmãos. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Né? E no verso 31, além da questão do adultério, verso 27, como eu disse para vocês, Jesus diz claramente, não adulterarás. E no verso 31, também foi dito aos antigos, né? Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Parece que é um desdobramento aqui que Jesus faz. Eu vou pedir, meus irmãos, se puder, por favor, ligar o microfone com o fio, dar uma testada aqui, eu acho que vai ser melhor para mim. Olha só, não tem importância, não vai aparecer aqui não, mas a gente está fazendo ao vivo, é para os membros da igreja, eles vão entender. É que está dando um probleminha aqui no meu retorno, irmão, que a gente está acertando aqui. No verso 33, diz assim, também ouviste que foi dito, vem aqui, Saulinho, vem aqui, irmãos, Saulinho, vocês conhecem ele, estão com saudade dele, não estão, irmãos? Dá um tchauzinho para os irmãos lá em casa, irmão Saulo. Que Deus abençoe. Obrigado, irmão Saulo. Vamos continuar aqui. Vamos ver se melhora aqui um pouquinho. Alô, som. Vamos terminar. Irmãos, então, esse aspecto que eu queria que vocês percebessem como Jesus trabalha na nossa mente. Eu reafirmo para você, irmãos. Pense bem. Mais do que a questão fria, simples, do não adulterar, Jesus está colocando algo a mais que às vezes a gente não pensa, que é o quê? Olhar com intenção imprópria. Às vezes, irmãos, percebo que Jesus está trabalhando aqui conosco. Às vezes a gente fica com aquela questão muito lógica, eu vou dizer até fria, de olhar os 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não adulterarás. E agora Jesus fala assim, vocês não ouviram dizer por aí que não adulterarás? Então, não é só isso não. Não é só não ter relação sexual com outra mulher que não é a tua. Mas às vezes você faz isso quando olha para alguém com intenção de ter sexo com ela. Jesus vai lá dentro do âmago do nosso sentimento do problema. E aí vem essa questão do relacionar-se com Deus. Continuando aqui, irmãos. Verso 33, ele diz o quê? Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Aí Jesus fala assim, olha, você não deve jurar nem por Jerusalém, nem por Deus, nem por nada. O que você deve fazer é igual aos antigos. Você tem que pegar, quem tem bigode como eu, né? O fio do bigode, colocar ali em cima e falar assim, dei a minha palavra. Não preciso de mais nada. Não preciso jurar em nome de Deus, em nome da mãe. Eu juro pela vida da minha mãe. Já viu essas coisas antigas? Jesus está argumentando o seguinte, a tua palavra como cristão deve ser sim e não. E pronto, acabou. Você não precisa recorrer a esse recurso de, eu vou jurar. O argumento de Jesus é esse. E quantas vezes, irmãos, a gente não cumpre o que diz? Hoje à tarde, nós vamos ter um batismo. Você é batizado? Você lembra do dia do seu batismo? Você lembra que na igreja adventista, no dia do batismo, é chamado ali à frente para você fazer um voto? No dia que preenche a ficha, é perguntado, você aceita Jesus como seu Salvador? Você acredita no dom do Espírito de profecia? Você aceita sustentar essa igreja conforme o ensinamento da Bíblia, sendo fiel dizimista, dando a sua oferta? O que você respondeu naquele dia? Sim. Aí o pastor perguntava, ou o ancião perguntava outra coisa, o que você disse? Sim, aceito, acredito. 3 meses depois você aparece na igreja e fala, não acredito nesse negócio de dom de profecia, não. Ou devolver dízimo. Mas por que você disse sim, então? Diante da igreja. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está dizendo aqui que quando você entra, por exemplo, no cristianismo, quando você entra na igreja,
você diz sim para várias doutrinas. E quantos irmãos você conhece que entram em movimento dissidente porque não acredita mais no Espírito Santo, não acredita mais no dom de profecia manifestado em Ellen White, que a gente crê é a profetisa do Senhor. Você não precisa ter vergonha, ter medo de defender esta doutrina, é assim que a gente crê. E no dia do seu batismo você disse o quê? Sim, eu acredito. Sim, eu vou ser fiel dizimista. Sim, eu vou compartilhar o amor de Cristo. Sim, eu vou cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E todas aquelas perguntas, você respondeu livremente. Então Jesus está te dizendo aqui, que é muito fácil dizer sim, e 2 semanas, 1 mês, 1 ano depois, dizer não, eu não acredito mais. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Não precisa jurar. Precisa ter essa capacidade de dizer aquilo que realmente você crê e cumprir, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E ainda na sequência, o quarto ouviste que foi dito, estou no verso 38 agora, que para mim é uma coisa assim delicada para mim e para você, porque Jesus diz assim, olho por olho, dente por dente. Tem um ditado popular, que eu gosto, minha mãe falava muito de ditados populares, mas tem um que você conhece. E o ditado popular diz assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o olho por olho, dente por dente, né? E aqui, Jesus está dizendo assim, vocês ouviram por aí, né? E essa frase de Jesus assim, ouvistes o que os antigos disseram, nós poderíamos dizer trazer para hoje, mais ou menos com aquela ideia aí, existe uma ideia popular, já viu? Existe uma ideia popular, a nossa cultura diz isso, todo mundo faz isso, é mais ou menos o argumento que Jesus está dizendo aqui. Vocês ouviram aí que o povo está dizendo? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Eu, porém, vos digo, se alguém bater na tua face, dê a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Ah, pastor, não, mas tem um texto lá na Bíblia que diz assim, seja simples como a pomba, não, como é que é o texto? Quem é que ajuda? Me ajuda aí. Prudente como a serpente e simples como a pomba. E tem gente que pega esse texto, obrigado irmão da Bahia, e tem gente que pega esse texto para dizer assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Já viu gente falar isso? Porque ele acha que dar a face, como Jesus instruiu, é ser bobo. Ele acha que às vezes, ele sabendo que o outro está enrolando ele em alguma situação para amenizar, para trazer a paz, ele acaba cedendo, ele é bobo. E aí tem gente que usa essa expressão. Então hoje eu poderia parafrasear Jesus dizendo assim, ouviste dizer por aí que crente não é bobo? Irmãos, não é questão de ser bobo. Eu me lembro, quando eu era criança, que tinha um cantor muito conhecido, e ele é popular até hoje, já morreu, que é o tal do Raul Seixas. O Raul Seixas era o roqueiro aí do Brasil. E ele não tinha nada a ver com Deus. Muito pelo contrário. E eu me lembro que tinha uma música que estava nas paradas e tal, entre outras dele, e a letra era uma zombaria da morte de Cristo. Porque no refrão dizia assim, eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy fora da lei. E aí ele ia descrevendo como que eu ia morrer dependurado numa cruz. Era uma lógica dele dizendo assim, mas que cara trouxa esse tal de Jesus. Morreu por um monte de gente que nem aceita ele. Era o argumento do Raul Seixas. E às vezes eu vejo alguns cristãos dizendo assim, eu não sou trouxa, pastor, eu não sou bobo, ninguém vai me enganar. E alguns acham que Jesus foi bobo, tolo, porque morreu por mim e por você, e às vezes a gente desonra o nome dele. Que tristeza. Mas não foi. Jesus morreu por amor. E aqui está, irmãos, o argumento de Cristo, ele dizendo assim, as pessoas dizem assim, olho por olho, dente por dente, não seja bobo, não seja trouxa. E às vezes a gente ensina para os nossos filhos, filho, tá na escola lá, o menino te bateu, você dá um murro nele de volta. Não é assim que a gente às vezes ensina o nosso filho? Não seja bobo. Então quer dizer que Jesus está ensinando a gente a ser bobo? A ser trouxa? Quando ele diz assim, se alguém te bater numa face, dê a outra? A gente precisa pensar, irmãos, porque o argumento de Jesus,
ele fala assim: se você dá bom dia para quem dá bom dia para você, se você ama a quem te ama, que vantagem você tem comparado com o ímpio? Porque o ímpio faz exatamente a mesma coisa. E no final desse argumento, Jesus diz assim: o cristianismo tem que exceder, tem que ir além do comum. O comum é você amar a quem te ama. O comum é você dar bom dia a quem te dá bom dia. O exceder é você amar os seus inimigos. O exceder é você dar o rosto. O exceder é morrer na cruz por alguém que não o amava. Isso é cristianismo. Irmãos, isso é muito mais difícil do que guardar o sábado, você sabia? Muito mais difícil do que a letra fria do não adulterar. O cristianismo vai além. E é para isso que Jesus está nos chamando. E este verso, essa sequência termina com algo que eu quero levar a vocês a pensar, que é um dos versos que é dito dos versos difíceis de interpretação na Bíblia, que é o verso 48, porque Jesus termina toda essa argumentação: ouvistes, eu porém vos digo, e no verso 48, que é o fechamento aqui, ele diz assim: portanto, sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E aí vem os perfeccionistas da vida, né? Dizer que a gente tem que ser uma vida 100% sem pecado. É o alvo. Mas nós seremos salvos apesar dos nossos pecados. Nós seremos salvos pela graça. Por isso que é graça, porque a gente não merece, porque a gente é pecador. E aí, irmãos, eu só queria que você, não vou fazer um aprofundamento no grego, no hebraico e tudo mais, mas só para você entender, se você fizer um link de Mateus 5, verso 48, com Hebreus capítulo 5, verso 12, 15, quando o apóstolo Paulo, ele argumenta sobre o crescimento do cristão, ali em Hebreus 5, verso 15, 12, 13 e 14, ele fala assim: pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que dar o leitinho para vocês. Lembra desse argumento de Paulo? Ele, no final, ele diz assim: o alimento sólido é para os perfeitos, diz uma tradução. Se você pegar várias Bíblias, você vai ver que tem uma tradução que diz assim: o alimento sólido é para os perfeitos. Esta palavra perfeito lá de Hebreus é a mesma palavra perfeito aqui de Mateus capítulo 5, quando diz sede perfeitos. Uma tradução que nos ajudaria muito a entender é que Jesus está dizendo assim: nós devemos ser adultos, crescer nesses aspectos relacionados que Jesus acabou de dizer aqui. O perfeito aqui, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai no céu, é aquela ideia de que o cristão está num processo de santificação, de amadurecimento. Um dia ele é bebê, um dia ele é adolescente, um dia ele é jovem, um dia ele é adulto. O amadurecimento cristão, a santificação é uma vida inteira. Então a gente deve buscar essas áreas que Jesus está colocando aqui. Meu irmão, minha irmã, a minha mensagem para você nesta manhã é esta da palavra de Deus. Não é fácil viver essas coisas que Jesus pediu aqui em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 48. Mas é possível. É possível somente com o poder do Espírito Santo. Novamente, o pastor Jairo vai bater nessa tecla. O meu maior sonho para a minha vida é ter um caráter semelhante a Jesus. E o caráter semelhante a Jesus, para mim, é Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito Santo. A mansidão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio e o principal de todos os dons, o amor. Se nós tivermos o fruto do Espírito Santo na nossa vida, Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 48, nós conseguiremos, com a ajuda dele, méritos do Espírito Santo, não nosso, algo sobrenatural. Você gostaria de ser assim? Para mim, particularmente, tem sido o meu sonho, irmãos. Ser mais semelhante a Jesus no caráter, não só na forma. E para isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Que você coloque essa meta na sua vida também. E que quando Jesus voltar, pela graça dele, ele nos leve para o reino que ele está preparando. Amém? Fique com Deus. Nós vamos ter agora
o nosso momento com o irmão Silvio, de cântico final, depois eu venho orar com vocês. Que Deus te abençoe, cante esse hino e faça a sua entrega ao Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Pai, nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso amado e querido Espírito Santo, divindade, louvamos o Teu nome pelo plano da salvação. Louvamos o Teu nome pela palavra escrita, a Santa Bíblia, que nos guia, que nos ajuda, nos ensina. Relembra as palavras do Mestre Salvador Jesus com instruções para a nossa vida cristã. Nesta manhã, ao abrir a Bíblia, compreendemos novamente que nós precisamos de uma transformação. Espírito Santo, por favor, nos ajude a sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Dá-nos a capacidade que não temos, dá a mansidão que não temos. Dá-nos, Senhor, esta descrição que Jesus nos orientou nesta manhã. Ajuda-nos, nós te pedimos. E este auxílio, ele virá, porque Jesus, na cruz do Calvário, comprou esses méritos. E é em nome dele, então, que pedimos. Amém. Nós vamos ter agora os anúncios que a nossa irmã Simone vai nos trazer. Preste atenção nesses anúncios para o dia de hoje. Olá, queridos irmãos. Peço atenção para alguns anúncios do nosso distrito. Hoje, dia 18 de julho. Bem,
Hoje, às 16 horas, em frente à Prefeitura de Cotia, nós temos uma adoração muito especial com a participação do pastor Fernando Iglesias e da tia Cecel. Então, programe-se, traga sua doação no porta-malas do carro. A gente não vai descer do carro, mas vai ser um momento de adoração muito especial. Então, hoje, dia 18, às 16 horas, em frente à Prefeitura de Cotia. Aliás, a nossa ASA está precisando de produtos de limpeza e higiene. Então, a sua doação também, se quiser cooperar com produtos de higiene e de limpeza, serão muito bem-vindos. Bem, esse aplicativo que foi lançado é uma ferramenta que oferece suporte de estudo da Bíblia acompanhado da leitura da série Conflito. Então, esse aplicativo está aí, que foi lançado dia 9 de julho, chama-se Bible Plan. E creio que seja uma ferramenta bastante útil nesse momento aqui que a gente está estudando a Bíblia, às vezes pelo celular. Anciãos. Haverá um encontro de anciãos no próximo sábado, no dia 25 de julho, das 15 às 17 horas, via Zoom, com Michelson Borges. Então, os anciãos aí se programem para estar neste encontro no dia 25, é o encontro da Associação Paulistana. Estes são os nossos contatos da tesouraria, que tem aqui a agência mesma, só as contas distintas aí. E para os irmãos do portão especificamente, favor enviar o comprovante para o WhatsApp da irmã Elide. E o contato dela está aqui abaixo. Estes são os nossos contatos. Anúncios até quarta-feira, por favor. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Muito bem, irmãos. Eu só queria vocês prestarem atenção ali, a irmã Simone falou sobre hoje à tarde, e quando ela gravou isso, ela não tinha a informação nova que eu mandei ontem à noite. Nós mandamos um novo convite, porque nós tivemos que fazer uma troca com o orador. Infelizmente, por motivos particulares, o pastor Fernando e a tia Cecel não vão poder estar conosco hoje. A gente vai marcar uma outra ocasião para eles voltarem. Mas o pastor César Nascimento, pastor que é departamental na área de desbravadores, estará conosco, nós estaremos lá, vai haver batismo, você vai estar lá, e que Deus seja louvado hoje à tarde com a presença de vocês. Um outro detalhe que eu não posso esquecer é que nós vamos transmitir a programação, porque alguns irmãos são idosos, alguns têm dificuldade com carro, né, porque tem que ser dentro do carro. Então, você que não vai poder estar presente, como fizemos da outra vez, nós vamos ter a live no canal da igreja, um pouquinho antes de começar. Nós vamos mandar o link, porque tem que abrir o link lá na hora, e você vai poder assistir em casa também toda a programação, tá bom, irmãos? Não se esqueça disso. Deus seja louvado. Nós vamos ter agora a nossa escola sabatina, a nossa transição, e eu espero que você esteja atento, os professores já estão aqui. E deixa eu me despedir de vocês, né? Porque a partir de amanhã vou tirar acho que 15 ou 12 dias de férias, e volto lá em agosto. E mais, sempre relembrando, irmãos, vai ter culto. Amanhã a equipe vai estar aqui gravando ou tocando ao vivo, né? E depois, quarta-feira também, vamos ter os pregadores e assim por diante. Vamos continuar atendendo a igreja nessa questão dos nossos cultos online. Vamos agora, então, à Carta Missionária, o Informativo Mundial das Missões, que é gravado, e em seguida teremos a lição da Escola Sabatina. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, e no meu caso, até hoje à tarde, depois em agosto na live. Informativo Mundial das Missões.
A volta para casa. Na juventude, Alfonso fugiu da Guerra Civil da Libéria, embarcando em um trem para Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros 5 países, e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia a sua consciência começou a pesar, e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até restabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período. Entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus. E então, certo dia, em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1:2, que diz: tudo é vaidade. Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para a Libéria com sua esposa, e lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na Igreja Adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vende mantimentos em frente de casa em Buchanan. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos, basta aceitar a sua graça. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria. Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais.
dia. Está me ouvindo? Levanta a mão. Queridos. Teste. Usas. Nos acertando e espero que isso não ocorra mais. Bom dia para todos, graças a Deus, estamos iniciando mais uma escola sabatina. Isso aí, o meu está normal. Está todo mundo ouvindo? Ótimo. É um prazer e um privilégio participarmos da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. É um instrumento inspirado por Deus, através do qual nós nos alimentamos diariamente das palavras de Deus. É através da Escola Sabatina, do mesmo modo que nós nos alimentamos diariamente, no café da manhã, no almoço e no jantar, que Deus concedeu para nós esse alimento espiritual maravilhoso que é a lição da Escola Sabatina. A cada dia, reservamos 10, 15 minutinhos, é muito pouco no todo, e através desse instrumento, a gente que tenha condições de crescer espiritualmente. É com esse espírito que nós devemos nos esforçar ao máximo para nos mantermos espiritualmente alimentados. Onde você está agora, no sofá da sua casa, na sua cama, no seu carro, vamos curvar as nossas frontes e pedir para o Pai do Céu orientação para que possamos entender, compreender, acima de tudo praticarmos tudo aquilo que Ele quer nos transmitir através da lição da Escola Sabatina. Oremos. Querido Deus que estás nos céus, queremos lhe agradecer pela vida, pela saúde, por mais esse sábado que está nos concedendo. Estamos vivendo um momento difícil, não só Cotia, o Brasil, o mundo, dessa pandemia. Nós temos a certeza e a convicção que o Pai do Céu sempre está nos protegendo e nos acompanhando. Esteja com os minutos seguintes em que vamos aqui conversar um pouquinho, recapitular a lição que estudamos durante a semana, que possamos entender e compreender e, acima de tudo, praticar tudo aquilo que Tu nos pedes através dela. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos, por incrível que pareça, hoje é o 18º sábado sem estarmos fisicamente na igreja. É muito sábado. A última vez que nós estivemos congregando fisicamente aqui na nossa igreja de Cotia foi dia 11 de março. E hoje nós já estamos metade, dia 18 de julho. Confesso que
Aos poucos já estou me acostumando, mas ao mesmo tempo estou com uma saudade danada de encontrar todos vocês. Mas Deus, graças a Deus, está concedendo para nós a oportunidade e esse ambiente extremamente agradável, interessante, e virtualmente nos encontrarmos. Teremos hoje a nossa encontro em frente à prefeitura. Vamos aproveitar para nos congregarmos juntos. Não se esqueçam, álcool gel, máscara, sem contato físico, distanciamento social o máximo possível para nos protegermos fisicamente. A lição desse trimestre, queridos, fazendo amigos para Deus. Nas duas primeiras lições, nós, na lição número 1, mostrou o quão importante é fazermos amigos, trazermos pessoas para conhecermos a Cristo. Deus poderia fazer o trabalho dele através dos seus anjos, em uma semana mostrar o Evangelho ao mundo todo, num dia mostrar o Evangelho ao mundo todo. Mas Ele quer que nós, como suas criaturas, feitas à imagem e semelhança dele, possamos participar, interagirmos e, através de nós, sermos um instrumento para levar essas pessoas. Não fiquem preocupados, porque parece que é impossível. É impossível para o humano. Nós seremos o link, o elo de ligação entre Deus e o ser humano. Mas o trabalho, o toque no coração, é através do Espírito Santo. Na lição número 2, por exemplo, nós vimos que pessoas, Deus usa um modo, um caminho diferente, a régua, o olhar de Deus é muito diferente. Pessoas, ao olhar humano, impossíveis para nós, Deus transforma o coração. Não existe ninguém fora do alcance do poder do Espírito Santo. E chegamos à terceira lição dessa semana, do trimestre, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. É um desafio grande para a gente, nós, criarmos, nos condicionarmos a não olhar as pessoas do jeito que a gente está acostumado. Uma característica marcante do mestre dos mestres era sempre olhar a pessoa não como ela é, mas como ela pode e poderia se transformar. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, os primeiros seguidores de Jesus, com certeza nós escolheríamos Pedro, Ruth, semi-analfabeto, um pescador. Mas Deus não olhou o que Pedro era, mas o que Pedro poderia se transformar. André, Tiago, impetuoso, arrogante, Deus olhou isso, mas olhou um grande pregador, um fazedor de amizades. Maria Madalena, a pecadora ou a grande missionária que ela foi? Tomé, um homem que duvidava de todo mundo, cético, ou alguém que tinha dúvidas importantes e ia direto ao ponto? Deus, a coluna central da lição dessa semana é: Jesus olha para o que a pessoa pode se transformar. E é isso que aos poucos a gente tem que se condicionar e ser treinado. Se olharmos para as pessoas sempre com o olhar humano, sempre vai ser impossível, sempre vai ser difícil. E a gente vai descobrir também no decorrer dessa semana, dar-nos a oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações e por tabela no coração das outras pessoas. A lição dessa semana, antes disso, deixa eu apresentar aqui meus amigos e irmãos que nos ajudarão
a conversarmos um pouquinho sobre a lição dessa semana. Cláudio, por gentileza, se apresente e fala um pouquinho de você, de seu bom dia. Bom dia, queridos irmãos, feliz sábado a todos. É um prazer poder estar participando dessa maravilhosa escola sabatina e compartilhar com os irmãos esse estudo maravilhoso dessa semana. Nós frequentamos o distrito aqui de Cotia, na igreja do Jardim Leonor. Sou responsável pelo departamento de música e eu estou triste também, com os demais irmãos, não podemos estar presentes fisicamente, compartilhando, dessas maravilhas. Mas fico feliz, por outro lado, porque nós conseguimos estar em contato com todos vocês, não somente aqui na região, mas em todo o Brasil. Muitas pessoas estão conectadas conosco nesse momento. Deus abençoe a todos, um feliz sábado. Os nossos amigos hoje é tudo mão de obra importada. Nós temos Cláudio Bahia, da Bahia, temos nosso querido Orlando, aqui do nosso país vizinho. Bom dia, Orlando, seja bem-vindo. Bom dia, feliz sábado. Estou muito feliz de poder estar aqui presente com os irmãos aqui vindo da igreja. Fazia muito tempo, né? Diferente. Saudade de poder estar aqui congregado com todos, participando de forma tão especial como acontecia antes da pandemia. Mas estamos felizes aqui por poder juntos compartilhar este momento tão especial da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina. Fiquei muito feliz porque de domingo para segunda eu fiquei meio meio forte, mas graças a Deus foi tudo restabelecido, está tudo certo, está tudo bem, e hoje podemos estar aqui compartilhando este momento especial. Participe com a gente, fique conosco, vai ter momentos muito especiais aqui com esta lição maravilhosa, né, meu Deus? Espero que sim. A lição dessa semana inicia com um milagre extremamente interessante e conhecido. É o único milagre relatado na Bíblia que ele foi realizado, Jesus o realizou em 2 etapas, em 2 toques. A história é conhecida, um cego, Jesus pegou sua saliva, tocou em suas pálpebras e na primeira etapa ele começou a enxergar, mas a imagem não era nítida. Ele enxergava as pessoas como se fossem aves, tudo nublada. Na segunda etapa, ele novamente tocou nos olhos dessa pessoa e essa pessoa começou a ver nitidamente. Que tipo de lição, que tipo de observações a gente pode fazer sobre essa lição? Começando aqui com os nossos amigos. Tem 2 verbos interessantes que quem leu, e depois vocês podem dar uma lida, aparece no início desse milagre. É o verbo trazer e rogar. O que a gente pode entender com isso, queridos? Nós podemos compreender um fato interessante. Quando alguém é trazido, significa que ele teve uma determinada dificuldade para chegar até o lugar. E ele não foi assim voluntariamente, de vontade própria. Tanto é que esses 2 verbos estão associados. Uns amigos trouxeram um homem cego e rogaram humildemente a Jesus que o curasse. Nem mesmo o próprio cego solicitou esse milagre. Os amigos que o fizeram. Talvez por esse motivo nós entendemos que Jesus possa ter feito esse milagre em 2 etapas. O homem talvez não tinha aquela crença suficiente para que ele poderia ser curado. E quando ele foi tocado a primeira vez, ao Jesus perguntar o que ele via homens como se fossem árvores. E depois ele tocou a segunda vez e eles viam nitidamente. Há algumas colocações a esse respeito, mas uma das coisas interessantes é esses 2 verbos que nós estamos apegando, que é o trazer e o rogar. Muitas vezes as pessoas precisam de alguém para conduzi-las a Jesus. Por si mesmo, muitos não têm condições de não conhecem a Jesus. E eu e você podemos ser amigos das pessoas de trazê-la até Jesus. E foi o que aconteceu.
Existem 25 milagres de cura relatados na Bíblia. Mais da metade deles, a pessoa foi levada ou convidada para estar presente a Jesus. Eu tenho certeza que nós conhecemos alguém que a gente podia convidar para vir para a igreja. Pessoalmente, eu fui convidado no passado, eu acho que rapidamente minha historinha. Eu cresci na Igreja Católica, fui batizado na Igreja Católica e os meus padrinhos, já falecidos, eram os pais da Vera. E a Vera, depois de mocinha, casou-se com um jovem adventista, o Saulinho. E depois que eles se casaram, eles vieram morar vizinhos da nossa casa. Eu não conhecia a igreja adventista, mas sabia que de sábado acontecia alguma coisa diferente, porque eles saíam para algum lugar, para a igreja, roupinha diferente. E de vez em quando me convidavam para almoçar. E um dia eles falaram: vocês não querem ir na igreja? Eu e a Márcia. E a gente começou a igreja. Eu não vim na igreja porque achava que a igreja era o lugar certo, que a igreja era um local onde eu ia encontrar a Deus. Eu fui na igreja porque alguém entrou em contato comigo e falou: vamos à igreja. E depois eu descobri que lá era um lugar maravilhoso. Ou seja, tenho certeza que no nosso círculo de amizades existem pessoas que talvez não conheçam a igreja, mas através do nosso testemunho, do nosso modo de ser, a gente pode convidá-los para vir para cá. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e do pastor Marcos Filho também, acho que todos vocês, é o único milagre da Bíblia feito em 2 etapas. Por que será que isso aconteceu? Meus queridos, me ajudem. Nós não temos, assim, digamos, uma resposta específica relacionada a isso. Nós podemos tirar lições maravilhosas relacionadas a esta cura, que são em 2 etapas. Este homem foi levado pelos seus amigos, foi carregado pelos seus amigos, tiveram a iniciativa de levá-lo a Jesus, de rogar a Jesus para que fizesse essa cura. A gente lembra também do cego Bartimeu. Bartimeu, ele clamava, né? Ele gritava por Jesus. Talvez este homem tivesse ainda alguma dificuldade em acreditar de que ele poderia sair desta cura, que poderia acontecer esta cura, de ele poder voltar a Deus, provavelmente há muito tempo já. E quando vai até Jesus, de repente passa por esse primeiro toque, né? E este homem começa a enxergar alguma coisa, silhuetas de árvore, tudo muito turbado, uma visão muito turbada, mas ele consegue. E Jesus pergunta: você consegue ver? Ele responde: eu vejo homens como árvores. Né? E aí então dá um segundo toque, e aí ele enxerga, né? Bem melhor. Agora ele tem uma visão completa. E a gente consegue ver que, provavelmente, nesse primeiro estágio, a gente consegue ver que a sua fé foi, de alguma maneira, estimulada agora. Puxa, estou quase enxergando. Então, isso está acontecendo realmente. E aí, esse encontro com Jesus, ele faz com que realmente aconteça isso. Um grande milagre na vida desse homem. Né? Ele passa por esse processo, 2 processos. E aí, então, ele além desse milagre físico, acontece esse milagre nos amigos, né? A gente pode dizer que foi feito um milagre na vida deste homem, deste cego, mas todos ali também viram o grande poder de Deus, de Jesus, sendo manifestado através da fé destes amigos. E provavelmente este homem aí, além da cura física, aconteceu também a espiritual, que é tão importante também. Cláudio? Uma das coisas que eu acho assim interessante é que as pessoas podem ser alcançadas exatamente no momento em que elas talvez não esperavam. Quando alguém como eu e você
pode trazê-las, ou chegar até elas e trazê-las até Jesus. E aí o processo da transformação é algo que nós não conhecemos, nós não sabemos, mas está sendo atuado lá no coração dessa pessoa, uma transformação e cura, não somente física, mas também a cura espiritual. Este homem precisava das duas coisas. Talvez até vamos analisar que essas duas etapas da cura desse homem visavam a cura física e também a espiritual. Isso é importante nós notarmos esses dois toques de Jesus para restaurar essas duas condições desse servo. Um detalhe interessante, uma outra modo de enxergar isso. Será que nós, inclusive a irmã Neuza colocou isso, todos nós precisamos de um segundo toque? Depois de muito tempo dentro da igreja, eventualmente a gente pode estar em um estado de letargia e nós estamos olhando todas as pessoas como se fossem árvores iguais. E Jesus talvez precise dar na gente um segundo toque para mostrar: Moisés, olhe mais as pessoas a seu redor. Pense a respeito disso. Será que a gente não está precisando limpar a lente dos nossos olhos, nesse sentido, dos olhos espirituais, para que possamos olhar mais carinho as pessoas ao nosso redor? Mas vamos em frente. A lição de segunda-feira talvez seja uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, que é aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher lá no Poço de Jacó. Para a gente entender um pouquinho o contexto dessa história, se a gente olhar o mapa lá de Israel, Jerusalém estava aqui no sul, aqui embaixo. Lá em cima, ao norte, o Mar da Galileia. E no meio de uma região chamada Samaria. A relação entre os judeus e o pessoal de Samaria não era dos melhores, não. E já não era na época de Jesus, já tinha uns 700 anos em que, desde a época dos assírios da invasão. Por quê? Os assírios eles se misturaram, os judeus criticavam eles, dizendo que eles tinham, não era o judaísmo que eles praticavam, era um judaísmo equivocado, misturado com coisas erradas. Ou seja, o judeu não gostava de samaritano e samaritano não gostava de judeu. A relação não era boa. Para vocês terem uma ideia, quando o judeu precisava ir à Galileia, o modo mais fácil, o jeitinho mais tranquilo de ir era atravessando pelo meio da Samaria e chegava no Mar da Galileia. O que eles faziam? Eles contornavam, iam por um caminho mais longo, através do estreito, através do Mar Jordão, do Rio Jordão, para chegar até a Galileia. Eles preferiam andar mais, diz que era mais perigoso, mais demorado, para não ter contato com os samaritanos. Aí entra o olhar clínico, o olhar de Jesus para as pessoas, como nós estudamos na lição da semana passada. Um futuro adventista improvável, usando a nossa imagem de hoje. Aquela mulher da samaritana. Geralmente, naquela época, as pessoas iam buscar água cedo no poço. Não tinha nunca nada, não tinha Sabesp, era poço. Ou você pegava de manhãzinha para você passar o dia com água e no finalzinho da tarde para você pegar água para você passar do final da tarde para a noite até a manhã seguinte. Aquela mulher, sabe que horas que ela foi buscar água? Meio-dia. Ela tinha um pouco de vergonha. Ela tinha um passado, a vida pregressa dela não era um primor. Casado 5 vezes, estava com o 6º homem que não era nem o marido dela. E Jesus olhou
essa mulher apresentou um potencial grandioso de aceitação. Queridos, o que a gente pode depreender desse olhar maravilhoso de Jesus? Olha, deixando de lado todos esses debates religiosos, porque sabemos que tem um contexto histórico muito grande dos samaritanos, de judeus, e o que mais chamou a atenção, provavelmente, dessa mulher que tinha uma vida realmente mal vista, principalmente naquela época, naquele contexto. Então, nós vemos aqui um Jesus que estrategicamente, de forma intencional, ele começa a conversar com ela, chamar a atenção dela, quando ele começa a contar a vida dela, né? E aí então ela fica impressionada com tudo isso, ela se sente realmente que está diante do Cristo, do ungido. Naquele momento, então, ela consegue entender que a sua vida poderia mudar. Jesus, ele deu isso, abriu essa porta para ela, porque ela tinha uma vida muito difícil, todo aquele contexto, então ela tinha uma vida direcionada pelo preconceito, e essa questão de ir ao meio-dia, que era um sol escaldante, porque ele está falando de um local de deserto, muito quente. Mesmo assim, ela ia para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade naquela época. Mas ali ela volta para o seu lugar, feliz, de uma forma assim, livre, e aí ela vai e se torna uma pregadora do Evangelho total. As pessoas conseguem ver a conversão dessa mulher. E um detalhe super interessante é esse detalhe que você acabou de mencionar, Cláudio. Comente isso. As consequências dessa visita, desse encontro de Jesus com essa mulher, o testemunho que essa mulher deu para a comunidade que ela vivia. O que nós devemos notar, um fato interessante, Jesus não poderia ter ido à cidade junto com os discípulos para ter comprado o alimento, mas ele preferiu ficar ali. E justamente naquele momento, no calor intenso do meio-dia, naquela região, aquela mulher se aproxima para pegar água e ela não diz nada. O objetivo dela era pegar a água. Ela não estava ali procurando observar. Ela deve até visto Jesus, mas não falou nada. O interessante é que na hora que ela vai pegar Jesus, puxa o assunto. Jesus busca contar. Dá-me um pouco de água. Jesus pede água. Aquela mulher ficou surpresa. Como uma pessoa, sendo judeu, como Moisés colocou, judeus e samaritanos não se falavam, havia uma rivalidade antiga, desde o tempo que os antigos israelitas foram tirados ali e colocados povos da Mesopotâmia, então houve uma mescla de gente. E aquela mulher foi naquele horário, exatamente porque, como foi colocada, uma pessoa com uma vida duvidosa, e para procurar ocultar a sua vida, o seu caráter das pessoas e das críticas, ela foi no horário que quase ninguém iria realmente pegar água. Mas de repente ela encontra ali um homem que puxa um assunto, um homem que totalmente diferente ao seu povo, e avesso ainda também, desafeto os samaritanos, e ela questiona o porquê de buscar pedir água para ela, sendo que ele é judeu. Diga-se de passagem, os judeus se consideravam melhores do que os samaritanos, exaltados. E jamais um judeu iria puxar a conversa com o samaritano. E ela ficou surpresa por causa disso. Aí Jesus questionou: se você soubesse que ele estava falando contigo, você pediria a ele águas e você teria água viva. Você iria jorrar para a eternidade. E ela ficou interessada quando ele falou: busca o teu marido. Interessante que ela falou: eu não tenho marido. E ela foi sincera naquilo ali. E Jesus então entrou, mexendo uma ferida que ela não gostaria de se tocar. Onde ele falou: realmente, você falou que você teve 5 maridos dessa forma, não foi marido. Né? E aquilo mexeu. Eu falei: Senhor, o senhor é profeta? Conhece a minha vida? Parafraseando, como o senhor sabe da minha vida? Então Jesus comunicou ela e ela deixou o campo e foi até a cidade chamar as pessoas. Olha, um homem que está lá deve ser o Cristo. Deve ser o Messias. Ele falou da minha lembrança que eu faço, ninguém sabe. Interessante que ela foi à cidade, aquela mulher
ela podia ter uma fama não muito agradável, mas ela fez, as pessoas creram e foram até ela. E o resultado foi espetacular, porque Jesus via naquela mulher algo espetacular. E houve aceitação por parte dos demais. Senão Jesus não iria investir. Com certeza. Eu queria ler rapidamente 2 comentários interessantes aqui no chat. A Rabi. É interessante a didática de Cristo. A cultura dos judeus era de que a segregação e exclusão social. Por isso, indo a Galileia, Jesus escolheu a rota da Samaria para ensinar os discípulos. E nesse mesmo contexto, é bem possível que em minha visão, o Rubens comentou, é bem possível que em minha visão fique distorcida pelos estereótipos do meu mundo, mas isso me enche de preconceito e pré-julgamento. Aí o Senhor oferece outra face. Acabei de ler aqui uma mensagem e fiquei muito feliz. Querido Claudinei Adriano, puxa vida, há quanto tempo a gente não se encontra e não se fala. Ele escreveu o seguinte: bom dia, meu querido amigo Moisés Novo. Ore por mim para voltar à nossa igreja. Para voltar à nossa igreja. Estaremos orando sim, Adriano, Claudinei. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Queridos, vamos em frente. Tem um relógio aqui à nossa frente que nos deixa um pouco preocupados. Que legal! Deus quer que eu testemunhe para Ele. Eu preciso fazer teologia, eu preciso ir à África, eu preciso ir ao Oriente Médio, eu preciso ir aonde? E quando eu devo começar? Atos 1:8. Vocês está na lição de terça-feira, ou se você quiser a sua Bíblia. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Quando a gente deve começar a testemunhar? Quando e aonde? Queridos, quando e aonde a gente deve começar a testemunhar? Exatamente onde você está. Isso já dá, inclusive, a entender isso. Como comece onde você está. É o que nós chamamos de evangelismo da amizade. Nós estamos inseridos aqui no trabalho, na faculdade, com os vizinhos. Naturalmente, nós, como cristãos missionários, estamos sempre preparados para realizarmos esse evangelismo da amizade, esse evangelismo relacional com as pessoas. Então, às vezes, a gente, como vocês estavam citando aqui, às vezes as pessoas querem fazer um trabalho missionário, querem ir para a África, querem ir para a Itália, para o Canadá, Estados Unidos. Eu já tive muita vontade também de fazer um trabalho missionário assim, distante, longe, no outro continente, né? Mas a gente foi entendendo, eu, por exemplo, que eu moro num bairro mais distante, que quando eu mudei naquele bairro, não tinha uma igreja adventista. Não tinha, de forma alguma. E quando eu mudei para lá, logo que eu casei com a minha esposa, logo chegamos à conclusão de que a gente deveria fazer esse trabalho missionário nesse bairro por não ter nada da mensagem adventista. Então nós realizamos um grande trabalho missionário. E aí eu pude entender realmente que nós devemos fazer o trabalho exatamente onde nós estamos. Após 10 anos existe lá uma igreja adventista nesse bairro que hoje é em Japão. E hoje nós podemos, as pessoas já conhecem a igreja, as pessoas visitam, já foram de alguma forma beneficiadas com os trabalhos sociais que foram realizados nesse bairro. Então, quando a gente se coloca nas mãos de Jesus, a gente pode começar onde a gente está. E o André é uma grande prova disso, né? O discípulo André, ele realiza o trabalho dentro daquilo que ele se encontra naquele momento. Essa é uma pergunta interessante e um exemplo interessante. Cláudio, onde André começou o trabalho dele? Na Ásia? Interessante isso que eu ia comentar ainda há pouco. Às vezes nós ficamos preocupados em evangelizar essa ou aquela pessoa que está distante, mas até podemos trabalhar pela salvação de muitas pessoas.
mas às vezes nós negligenciamos a nossa família, aqueles que estão dentro do nosso lar. André, quando encontrou Jesus, a primeira pessoa que ele convidou para fazer parte da equipe foi o seu irmão, Simão Pedro. E depois outros amigos pescadores também, a profissão deles, foi Tiago e João. Mas o fato interessante é isso. André se preocupou primeiro com os seus. Às vezes, nós ficamos tão preocupados em levar a mensagem para pessoas, não que não deva fazer, devemos fazer sim, mas às vezes nós nos esquecemos, negligenciamos os de dentro de casa. Tanto é que quando Jesus disse aos discípulos, e começando por Jerusalém, olha o passo a passo, por Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, cada um, aonde estiver, já vai começando a trabalhar no seu raio de ação, no seu ciclo de alcance pessoal. É claro que hoje nós temos uma facilidade muito grande do evangelismo virtual, com seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Você deve começar com isso aqui, sim, mas às vezes a presença, quando você está com alguém aqui perto, você deve pedir a Deus sabedoria e oportunidade para você já compartilhar logo com quem tem ali perto de você. Às vezes a pessoa sentada do seu lado do ônibus, você está ignorando, e essa pessoa tem a oportunidade de ouvir essa mensagem, um convite para estar com Jesus. Na verdade, isso é importante. Algo extremamente importante, a gente não dá o devido valor, como as pessoas falam: eu não sei pregar, eu não sei passar essa escola sabatina, eu não sei cantar, eu sou tímido. Então se recorre um pouquinho. A Mamãe fala que a ação missionária, o trabalho mais eficaz que nós podemos fazer é o nosso próprio testemunho. E o testemunho, e olha, a gente começa onde? Começa aonde você vive. Dentro de casa, nem todos nós temos a família toda, tem o privilégio de ter a família toda adventista. A gente pode ter um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, um primo, alguém que não é adventista. Como que essa pessoa está te enxergando? Um livro, um folheto, é muito importante, mas o nosso próprio testemunho é muito mais ainda. Eu queria, para frente um pouquinho, a lição de quarta-feira é interessante, porque ela fala de tipo de pessoas que a gente encontra em nossas vidas. Tem um ditado lá na Bahia que fala: essa pessoa é uma carne de pescoço. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa difícil. Como Jesus lidava com essas pessoas? Querido, me ajude. Lidar com pessoas difíceis. O que pode ser uma pessoa difícil para mim? Como que eu posso analisar uma pessoa se ela é fácil ou difícil? Já parou para pensar nisso, Fernando? Vocês também, Moisés e mais amigos que estamos ouvindo? Às vezes nós podemos considerar uma pessoa difícil, pode ser o chefe de trabalho, o seu encarregado. Ele é arrogante, sabe? Fala duro, fica cobrando, e você não tem como pregar o evangelho para essa pessoa. Jesus colocou ali alguns casos interessantes. Tinha um escriba. Os escribas, os fariseus, eram homens, alguns deles arrogantes pelo conhecimento que eles tinham. Mas num diálogo, Jesus procurou mostrar para um escriba que ele não estava longe do reino de Deus. Jesus via nele ali uma condição, um potencial, por mais difícil que ele pudesse ser. O interessante é que, como nós vimos no início da lição, olhando as pessoas com o olhar de Jesus. Você pode pegar uma semente e ver nelas apenas uma semente. Jesus via na semente de mostarda uma árvore frondosa. Quando ele vê uma pessoa difícil, talvez seja que as pessoas difíceis que gostam de trabalhar mais. Ele usa pessoas como eu e você para alcançar pessoas difíceis. Para uns, mas não para outros. E interessante é que você pode pegar
um ladrão como um ladrão da cruz. Você pode hoje analisar um homem que está preso por delitos cometidos. E você fala, esse homem não tem condições jamais de aceitar o Evangelho. Não tem condições de ser salvo. Olha a situação, olha a vida desse homem. Ou então nós fazemos pior ainda, nós analisamos a pessoa pelo passado dela. Esse é um dos grandes problemas. Nós avaliamos as pessoas pelo passado dela, pode ter tido mudança, já teve, até houve a mudança em você, fica preocupado com o passado dela. Jesus sempre olha o futuro. Por mais difícil que eu e você possamos ser, ou alguém possa ser, ele trabalha nesse aspecto. O que você acha disso, Fernando? Então, Jesus era amigo de mulheres, crianças, publicanos, pecadores, fariseus. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele fazia amizade com todos, independente da situação em que a pessoa estivesse. A gente não é diferente. A gente tem contato com muitas pessoas, talvez com ideologia diferente, pessoas que talvez não dê a devida atenção à questão da mensagem de Deus, da religião. Enfim, nós temos contato com várias pessoas. E assim como Jesus tratava todos com respeito, com dignidade, Jesus tinha sensibilidade de ouvir essas pessoas. Em nenhum momento ele deixou de lado, não vou falar com você porque você é assim. A gente não vê isso. A Bíblia é muito clara. Jesus ele falava com todos por igual, tocava e intocável, né? Ninguém queria estar perto de um leproso. Jesus ia até o leproso, curar o leproso. Não deve ser diferente para nós. Talvez as pessoas não estejam ainda maduras o suficiente para ouvir naquele momento, mas quando nós enxergamos as pessoas, tratamos as pessoas sempre com amabilidade, sempre com respeito, eu acredito que com o tempo essa pessoa que aparentemente é uma pessoa difícil, provavelmente futuramente ele possa vir mudar, se tornar uma pessoa mais fácil, por assim se dizer, né? O irmão White fala no DTN, necessário todas as nações. Para Jesus, ninguém estava além do alcance do Evangelho. O Senhor acreditava no princípio de que ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal, que não podemos encontrar a libertação em Cristo. Olha que passagem linda, ou seja, ninguém está fora do alcance do poder maravilhoso do sangue puro e sem mácula que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então, a esperança, ninguém. Cláudio, por favor. Então, a esperança para todas as pessoas, por pior que essa pessoa seja. Essa é a grande maravilha, como diz um amigo meu, o Evangelho é inefável. Inefável é algo que a gente não pode explicar através de palavras. É algo absolutamente interessantíssimo. O poder que o Evangelho tem de transformar o coração das pessoas. Amém. Isso é algo realmente que me chama muito a atenção. Já estou há algum tempo na igreja e já vi pessoas sentadas na igreja que eu já encontrei na rua e falava impossível. Isso é caso perdido. E tenho certeza que vocês têm na vida de vocês conhecem alguém que, para o seu olhar, na régua humana, no olhar humano, é impossível, mas não para Deus. Quando esteve na terra, onde quer que Jesus fosse, via possibilidades espirituais, percebia potenciais candidatos ao reino de Deus, nas circunstâncias mais improváveis. Que coisa linda. Dizem que homens, por exemplo, muito ricos, têm um tino para o negócio, enxergam oportunidades. A vida te dá uma mão, ele pensa, faz limonada e ganha dinheiro. Pessoas que na crise se reinventam, são grandes homens de negócio que têm aquela visão. Esqueçamos esse detalhe materialista. Vamos para o aspecto espiritual.
não existe circunstâncias nessa vida. Não existe absolutamente barreiras intransponíveis, desde que para o humano sim, mas para nós, quando nós colocamos Jesus na nossa frente, talvez nós não entendamos, não compreendamos exatamente o que está acontecendo, mas coloquemos nossas vidas na mão de Deus e muitas coisas boas vão acontecer. Só uma coisa que eu achei interessante, e eu gostaria de ver uma coisa rapidinho sobre isso. Como é que eu e você, na nossa limitação, como seres humanos, falhos como somos, podemos lidar com pessoas difíceis, pessoas duras, e como é que nós possamos alcançar essas pessoas, ter habilidade para que elas possam realmente se tornar pessoas maravilhosas da maneira como Deus as vê? Como é que eu posso chegar a esse nível? Qual o segredo? Então, como o Davi colocou aqui no chat pra gente, né? Às vezes a pessoa difícil era eu, né? Em algum momento do passado, eu era uma pessoa difícil. E hoje a gente faz um trabalho a Deus, né? A gente vai passando por uma transformação através do Espírito Santo que Deus concede na nossa vida também. Tem algo que o cristão é que nem a santidade. A santidade é algo que vai demorar muito tempo, até o finalzinho da nossa vida. É uma frase bem adventista, não? Processo de santificação, enquanto eu respirar, enquanto eu viver, até Jesus voltar, é um processo. A gente tem que se adaptar ao meio que a gente está. Adaptar significa ser complacente e fazer o que eles fazem, mas falar a linguagem que Jesus falava. Falar o olhar de amor, de interesse, de aceitação, de compaixão para com as pessoas. Sobre as pessoas difíceis, sobre aquelas pessoas, ou a lição anterior que falava de aceitação. Jesus nunca jogou pedra, mas também nunca passou a mão na cabeça do pecador. Jesus não gosta do pecado, mas ama o pecador. É que nem alguém que está passando fome. A primeira coisa que a gente faz, vai falar de Jesus para ele ou dar um prato de feijão com arroz? Primeiro você recupera fisicamente, depois você vai para o aspecto espiritual. É algo devagarzinho. Agora, eu tenho que olhar essa pessoa de modo mais carinhoso possível. E outro detalhe que a gente fica muito preocupado em nossas vidas, querendo que a gente converta as pessoas. Primeiro que é uma pretensão muita ousadia do ser humano querer converter alguém. A gente deve fazer o quê? Levar, através do nosso testemunho, a mensagem para as pessoas. E o Espírito Santo é que vai tocar e converter as pessoas. Vamos em frente, povo. Percebendo oportunidades providenciais. Lembra que eu falei do time, do negócio, que o homem tem pessoas que têm um dom natural de olhar, onde toca, vira ouro. A gente tem que desenvolver o nosso dom, que demora a vida toda, de olhar para as pessoas com carinho, com amor. E a gente tem um testemunho. Deus miraculosamente abriu a porta para Paulo pregar no continente europeu. A história, por exemplo, de Filipe é algo super interessante, onde você se coloca à disposição e Deus vai abrir a porta. A maratona, todo mundo sabe, 42.195 metros. Muitas vezes na maratona da nossa vida espiritual a gente já quer estar no quilômetro 35 sem começar no quilômetro 1. São 42, é um de cada vez.
Nós temos que evoluir espiritualmente, treinarmos. De eu começar a olhar para as pessoas com aquilo que ela pode se transformar, não aquilo que ela é. Aquela história de, nossa, você é extremamente pessimista, só olha o copo meio vazio. A gente tem que ser otimista, olhar para o copo meio cheio. Muitas vezes, acho que a maioria das vezes é difícil a gente não olhar o defeito, mas olhar a sua virtude. Ninguém é tão mal assim que não tem alguma virtude que a gente possa elogiar. É nesse sentido, eu acho que nós temos que colocar-nos na mão de Deus, o Espírito Santo, nos levarmos e a gente sermos menos teimosos e deixar com que o Espírito Santo trabalhe com a gente, por tabela para trabalhar no coração das outras pessoas. Vamos falar, estudar um pouquinho o que aconteceu nessa experiência de Filipe com o eunuco lá da Etiópia. É o que André colocou aqui no chat. Precisamos pedir ao Senhor que nos torne sensíveis à ação do Espírito Santo. Obrigado, viu, por participar com a gente. Filipe estava sensível à voz do Espírito Santo. E Ellen White diz aqui na lição que o anjo guiou Filipe àquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o Evangelho. Olha que coisa interessante. Diz aqui que hoje anjos guiarão os passos dos obreiros que permitirem ao Espírito Santo santificar sua língua e educar e enobrecer seu coração. O anjo enviou a Filipe naquele momento para alguém que estava lendo e procurando saber, conhecer da mensagem que estava lendo. Então nós entendemos que muitas pessoas aí fora também estão precisando dessa luz. Mas você e eu estamos sensíveis ao voz do Espírito Santo para que Ele nos direcione para essa pessoa? Isso é muito importante. Da gente estar preparado. Nós vemos que durante todo esse dia da lição, essa semana foi maravilhosa, porque Ele nos impulsiona a que nós, como nós somos, os nossos defeitos, Jesus nos escolheu, assim como escolheu os 12 discípulos, e fizeram esse trabalho maravilhoso, se tornaram grandes líderes. Aliás, o único dos 12, o único que tinha a faculdade, por assim dizer, era Judas, e fez o que fez. Então nós, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, também somos escolhidos por Deus para levar essa mensagem para as pessoas que também estão procurando uma luz no meio da escuridão que nós estamos vivendo. E por isso que é tão importante esta lição de Filipe. Exatamente. Eu acho interessante isso, é que assim como havia uma pessoa pronta para receber a mensagem de salvação, havia alguém pronto para passar essa mensagem também, que era Filipe. Filipe tinha um relacionamento com o Senhor. Eis aí o segredo. Se eu e você tivermos um íntimo relacionamento com Deus, nós seremos portadores de bênçãos e de esperança para as pessoas aí fora. Assim como essa pandemia se espalhou pelo mundo todo em tão pouco tempo, ao invés de ser talvez uma grande tragédia a ponto de aniquilar totalmente a esperança das pessoas, ela também serviu como oportunidade para que eu e você pudéssemos expandir o Evangelho de maneira mais forte ainda, embora não fisicamente, mas de maneira virtual, de maneira satélite, de algo que pudéssemos compartilhar algo que talvez pessoalmente nós não podemos fazer. Então isso facilitou a pregação do Evangelho e são oportunidades. Vocês já imaginaram se a igreja se aniquilava, não poder pregar, não poder fazer nada e não utilizasse os meios tecnológicos que hoje nós temos? Como que realmente essa mensagem poderia se propagar? Filipe era a pessoa certa no lugar certo. A mesma coisa deve acontecer comigo com você. Em meio a toda essa problemática, essa pandemia, o que eu estou fazendo, que oportunidades eu estou aproveitando agora, as oportunidades providenciais, para realmente levar o Evangelho às pessoas, quem sabe até inalcançáveis, ou pessoas difíceis, ou qualquer tipo de situação. Isso é importante. Aproveitarmos essa oportunidade, mesmo a pandemia, estar testemunhando. Eu queria ler aqui
da Adriela, ela escreveu: a certeza temos que Deus quer nos capacitar. Basta deixarmos. Meu querido amigo e irmão Alexandre Lopes escreveu: o Espírito Santo te faz sensível e muda o olhar humano em olhar divino. Nosso tempo já está terminando, queridos. Eu queria concluir com uma história da irmã White. Está na lição do professor. Ela diz o seguinte, é bem curtinha. Certa noite, a irmã White teve um sonho sobre colher frutas pequenas e a conquista de pessoas. Juntamente com um grupo de jovens, ela foi colher frutas pequenas. Uma carroça puxada a cavalo carregava seus suprimentos e os levava ao local cheio de arbustos de mirtilo. Existem vários tipos de mirtilos e frutas pequenas, também conhecidos como arando, uva do monte. Podem ser azuis ou vermelhas, são deliciosas e saudáveis, repletas de antioxidantes. Ellen White notou os arbustos cheios de frutos perto da carroça e começou a pegá-los. Logo ela encheu 2 baldes. Os outros jovens do grupo se dispersaram e voltaram mais tarde com baldes vazios. E a irmã White os advertiu de que, enquanto procuravam mirtilos em certa distância da carroça, havia muito diante deles, bastava apenas abrir os olhos para ver. Na lição dessa semana, queridos, em que a gente falou sobre olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Não sei se vocês perceberam, todas as coisas que aconteceram de bom nessas pessoas aconteceram pertinho dos discípulos de Jesus ou bem longe? Tudo aconteceu pertinho. A seara é muito grande, tem muitos frutos para serem colhidos. Sabe aonde? Pertinho da gente. São 2 ingredientes importantes. Primeiro, eu estar preparado. E como eu me preparo? Através do meu testemunho, através da oportunidade que o Espírito Santo trabalha em mim. Mostrar para as pessoas que Jesus transformou e está transformando o seu coração. Nós, como cristãos, mas antes de ser cristão, nós somos homens e mulheres, e como tais somos pecadores. Mas nós permitimos que Deus trabalhe devagarzinho na gente. O processo de santificação é obra da vida inteira. A seara do nosso lado está cheinha de frutinhas. Vamos trabalhar através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. 2. Primeiro, você enxerga no seu meio, no seu habitat, na sua casa, no seu vizinho, nos seus parentes, no seu trabalho, na sua escola, onde você vive? No ônibus que você toma, na van que você toma, nas pessoas com quem você almoça. Como você permita-se olhar com mais carinho e observar nessas pessoas potenciais adventistas, seguidores de Jesus. Segundo ponto, permita que Deus trabalhe em você. Que Jesus possa ser uma realidade em nossas vidas. Nosso tempo se esgotou. Fernando e Cláudio, um adeus e um até logo de vocês, do nosso povo. Queria citar apenas um ponto aqui na lição, que diz assim: somente os que trabalham em favor das pessoas conhecem a satisfação que isso pode trazer. Hoje você e eu estamos nas mãos do Espírito Santo, que a gente possa se colocar no plano do Espírito Santo, para que a gente consiga passar por essa linda experiência de levar essa mensagem
de esperança, de salvação para as pessoas que vivem numa situação tão difícil no contexto em que nós vivemos hoje. Mas que eu sei que, neste momento, você deve estar se lembrando de alguém que você possa orar por essa pessoa, que você possa enxergar nessa pessoa alguém que possa ser alcançada pelo toque do amor, que é o toque de Jesus. Que Deus abençoe, que possamos ter um sábado maravilhoso e hoje às 4 a gente se encontra, né? Eu também louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês e quero ler aqui uma mensagem que a irmã Rabi colocou, diz aqui, olha, somos todos projetos de Deus que nos enxerga como podemos ser se permitirmos que Ele faça a sua obra em nós. Somos todos de possibilidade de lapidar. Infelizmente, nós temos a dificuldade de se desligar, trabalhar, lapidados, mas se nós nos deixarmos, nos colocar nas mãos do grande mestre, em sua oficina, Ele vai transformar nossas vidas e vai nos usar como instrumentos para ajudar as pessoas a serem trazidas para Ele para lapidar. Não é eu, não é você que vai lapidar uma pessoa, que você quer ganhar com isso, não. Nós temos que fazer apenas como André, conduzir ao Senhor. O resto é Ele que vai fazer. Que a minha vida e a tua vida possa ser uma obra de arte do Senhor para ajudar as pessoas a conhecer o melhor. Esse é o meu desejo de oração e a todos o pensado que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por Jesus nos dar essa oportunidade de nos encontrarmos. Um maravilhoso, gostoso almoço para todos nós, um bom sábado e 2 anúncios. 4 da tarde, em frente à prefeitura, para o nosso encontro automobilístico. Cada um no seu carro com sua máscara. A doação, não se esqueçam da doação para a nossa asa aqui do nosso distrital. E segunda coisa, se inscreva no nosso canal. Nós temos, é importante para o canal, para a gente crescer dentro do YouTube. Se inscreva, mande para os seus amigos o link e peçam para eles se inscrever e a cada sábado vamos nos encontrar. Pastor, boas férias, bom descanso, carregue suas baterias para a gente usá-las todinhas no seu retorno. E ative o sininho, mande para os seus amigos, mesmo os não adventistas. Não se esqueçam, nossos cultos regulares, domingo, 19h30, quartas-feiras, às 20 horas. Que Papai do Céu nos abençoe ricamente. Aonde você está, colhemos as nossas frontes para a oração. Querido Deus que estás no céu, como é bom nos encontrarmos, mesmo que desse jeitinho um pouco diferente e moderno que essa tal da internet. Mas é bom sabermos que Jesus está com a gente. Transforme nossos corações, faça com que possamos enxergar as pessoas todas, não como elas são, mas como potenciais cristãos, potenciais servidores em Ti. Nos capacite, nos dê sabedoria, porque somos cientes que somos incapazes, mas somos mais cientes ainda que tudo podemos naquele que nos fortalece. Muito obrigado por tudo. Um bom sábado para todos nós. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Máscara, senhores.